Querido, abre a sua Bíblia aí, na Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo 9 em diante. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia Sagrada que eu quero trazer luz sobre algo para nós dentro das Escrituras. Quem já faz parte da casa de oração, dessa casa de oração, tem visto eu ministrar sobre um assunto meio que repetitivo, porque ser repetitivo é parte do ensino para que seja fixado, e nós vamos partir dessa repetição para ampliar um pouco mais esse entendimento e essa visão. No texto sagrado, aos Colossenses capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Veja, ó, o qual nos tirou dos principados das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Agora eu quero ler um outro texto com você. Guarde esse texto no seu coração. E lendo outro texto eu vou tentar fazer um teatrinho aqui para você compreender melhor, porque visualizando, com certeza, fica ainda mais fácil o entendimento. 1 aos Coríntios 15, versículo 44.
Eu não sei se você tem a informação, não tendo, você vai ser informado agora pela Bíblia Sagrada, que a Bíblia nos fala de 2 Adão, o primeiro e o último. E o texto que vamos ler vai nos dizer quem é o primeiro e de onde ele veio, quem é o segundo e de onde ele veio, as consequências de quem segue o primeiro e as consequências de quem segue o segundo. Veja, 1 Coríntios 15, 44 em diante, diz assim, ó: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Preste bem atenção aqui, ó. O ser humano tem 2 corpos. O ser humano tem um corpo natural, físico, que é esse, a matéria, e com esse corpo o ser humano interage com o mundo físico. E o ser humano tem um segundo corpo, que na verdade é primeiro, porque quem veio primeiro é o corpo espiritual. Qual é esse corpo espiritual? Como diz o texto, é o corpo espiritual. Você tem um espírito, e o seu espírito é um corpo que se relaciona no mundo dos espíritos. Então é assim, o homem é um ser tricotômico. Espírito, pergunta, por que espírito primeiro, pastor? Vou responder, não, ninguém quer saber. Pergunta de novo, por que espírito primeiro, pastor? Porque você foi criado primeiro no espírito. Na verdade, no espírito você foi gerado. Efésios 1 e 4. Porque Deus nos gerou nele antes da fundação do mundo. O seu espírito foi gerado em Deus na eternidade. Veja, as coisas físicas é uma sombra das coisas espirituais. A mulher grávida, ela gera uma criança dentro de si, amém ou não? A mulher grávida é uma sombra de Deus gerando o seu espírito no mundo dos espíritos, na eternidade. Na eternidade, Deus te gerou nele. Quando Deus gera o ser humano, ele gera toda a humanidade nele. E aí ele vem e cria o Adão, o primeiro Adão, a matéria, o corpo. Ok? Você está entendendo? E aí então a Bíblia diz que Deus vem e ele sopra o ruach, que é o sopro de vida. Quando o sopro de vida, o Espírito, toca a matéria, diz o texto, fez-se alma vivente. Então, ó, Deus sopra o Espírito em uma matéria, corpo físico, corpo espiritual, e quando o Espírito toca a matéria, nasce o homem, nasce você, alma vivente. Gerou o ser homem, tricotômico. Mas veja o texto, vamos continuar lendo, eu continuo te explicando. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Você está vendo que tem 2 corpos? Há corpo natural e há também corpo espiritual. Por quê? O meu corpo espiritual se relaciona com o mundo dos espíritos. Tanto com o Espírito de Deus, quanto com demônios. Porque demônios são espíritos. Anjos são espíritos. O Espírito Santo é um espírito. Então, o que é que relaciona com Deus? João, o evangelista, vai dizer que Deus é espírito. E os que o buscam, devem o buscar em espírito e em verdade. Então, como eu me relaciono com Deus, pastor? Pelo meu espírito. É o meu espírito testificando com o Espírito de Deus. Como me relaciono com esse mundo, pastor? Pelo meu corpo físico. Compreendeu isso? Amém ou não? Amém. 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, veja,
O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, veja que tem dois. O primeiro homem foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Deixa eu te explicar. Ó, vamos lá. Me ajuda 3 pessoas aqui. O visual é mais fácil. Você pode vir aqui, Áquila. Pode vir, Gabriel. O Gabriel está cuidando ali. Vem, Nicolas, você. Quem mais? Vem aqui, pastora, me ajudar. É rápido. Imagine aqui que tem o ser tricotômico. Vira lá. Eu preciso te fazer entender isso. Aprender a Bíblia para você entender muitas coisas do mundo espiritual. Espírito, alma e corpo. O corpo eu me relaciono com o mundo físico. E aqui é a carnalidade máxima. Quem lembra dos céus? Aqui é a carnalidade máxima. E aqui é o ser espiritual. Lá no Éden, Deus se relacionava. Eu entendo que Deus olhava para Adão e ele enxergava Adão daqui para lá, ó. Por quê? Porque Deus se relaciona com o... Eu posso abraçar, né, irmão? Minha esposa, pode beijar também. Então, se Deus se relaciona com Adão aqui. Mas lá no Éden, Adão fez algo que não devia. O que é que ele fez? Comeu do fruto. E comendo do fruto, o que acontece? Ele pecou. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Por isso que está escrito aos Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pergunta, por que eu pequei, pastor? Porque você estava em Adão. Eu estava em Adão. Quando Deus sopra, Ele sopra toda a humanidade em Adão. E é a partir de Adão que vai vir toda a humanidade. Você é sei lá quantos netos para chegar até Adão. Você está entendendo? Amém ou não? Então nós estávamos em Adão. Aí Adão caiu. Pode sentar lá, Adão. O Adão espiritual morreu. Porque o pecado faz o quê? O pecado, o salário, Romanos 6, do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adão comeu do fruto. Ele morreu imediatamente? Sim e não. Ele morreu imediatamente na onde? No espírito. Agora Adão está morto espiritualmente. E agora Deus não consegue mais. Porque Adão não precisava, aliás, Deus não precisava falar com Adão. Eu não sei se você sabe disso. Quando Deus descia no jardim, Ele não falava com Adão. Ele interagia no espírito de Adão. E hoje não é assim? Sim ou não? Quem já ouviu a voz audível de Deus? Audível. Teve alguém aqui? Será que foi a voz de Deus mesmo? Porque a Bíblia diz que a voz dele é como a voz de trovão. É a voz de muitas águas. Mas que seja. Agora acontece, eu não estou dizendo que não aconteceu. Mas é muito mais corriqueiro você ser interagido pelo Espírito. Porque o Espírito faz habitação em você e ele interage no seu Espírito. E lá no Éden, Deus vinha e interagia com o Espírito de Adão. Mas o Espírito de Adão, depois do pecado, está? Então ele não pode mais interagir no Espírito. E agora o que ele vai fazer? Agora ele vai enviar a sua palavra. E quem que é a palavra de Deus? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Quem é esse? Jesus. Agora Deus não pode interagir no espírito de Adão, então ele envia o verbo pelo jardim. Adão, onde tu estás? E aonde a palavra vai falar agora? A palavra vai entrar pelo corpo e vai atingir a alma, para que a alma tenha uma decisão para que seja religado a Deus novamente.
Porque o primeiro Adão me levou à morte, mas o último Adão, diz o texto, assim está escrito também. O primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aí agora, o verbo é enviado. Você já ouviu falar do verbo? Você já ouviu falar de Jesus? Assim como a palavra foi enviada no jardim, hoje ela é enviada para a sua vida. E ela atinge o seu corpo, que vai atingir a sua alma. E a sua alma precisa se decidir se volta para Deus ou se continua se escondendo de Deus. Porque Adão pecou. Qual foi a primeira coisa que Adão fez? Fugir de Deus. Ó, o seu pecado nunca vai te trazer para perto de Deus. O seu pecado sempre vai te afastar de Deus. Agora, se você quer ser restituído, restaurado no homem espiritual, você precisa ouvir a voz, ouvir o evangelho e voltar e dizer: eu pequei, eu transgredi, estou arrependido. E olha como está escrito em Provérbios: a alma que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Preste bem atenção. Deus só vai te curar dos seus pecados e das suas mazelas quando você reconhecer que é pecador e que precisa das muitas misericórdias do Senhor alcançando a sua vida. Agora, esse homem caído, ele tem uma possibilidade de ser restaurado a Deus. Pergunta para mim, como? Aquele que crer no seu coração, Romanos 9, e confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Agora essa alma morta, porque Adão morreu nesse dia, morreu no espírito, a alma vai começar a morrer, porque a morte da alma é gradativa, e o corpo vai começar a morrer, porque a morte do corpo é gradativo. Agora o espírito, assim como Adão pecou e morreu, quando você confessa Jesus como Senhor e o recebe crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nesse mesmo momento seu espírito é uma nova criatura em Cristo Jesus. Coloca para mim aqui, por favor, Evangelho de João. Eu já baguncei com vocês aí, né? Capítulo 1 e versículo de número 12. Olha como está escrito: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Agora veja o 13, coloca o versículo 13. Aos quais não nasceram por descendência natural. Ele não está falando do nascimento físico, do nascimento natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de... Esse irmão, ó, pecador, tá assim, ó, morto no espírito. Alma, aceita Jesus. Você reconhece a Jesus como o seu Senhor? Você reconhece que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Nascido de novo, vivo de novo,
Agora esse homem espiritual começa a interagir novamente com o mundo espiritual. Agora Deus pode interagir na tricotomia desse homem. E da mesma forma que a morte começou no espírito, a vida começa no espírito. E daqui ela vai transbordar para a alma, que vai transbordar para o corpo e que vai transbordar para outros. Você entendeu? Amém ou não? Amém. Deus te abençoe. Vamos continuar lendo o texto, para que fique muito claro esse ensinamento bíblico para você. No versículo 46 diz assim, ó: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra, falando de Adão, o terreno. O segundo homem, o Senhor e do céu, o qual o terreno, tais são os terrestres. Ou seja, nós fisicamente somos parecidos com Adão, o do Éden, o qual o celeste, tais são os celestiais. Eu, espiritualmente, sou parecido com o último Adão, Cristo, o celestial. Então o seu corpo físico é semelhante ao corpo físico de Adão, o do Éden. O seu corpo espiritual é semelhante ao corpo de Jesus, o último Adão. Compreendeu isso? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Irmão, esse corpo físico não vai entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que ele vai passar por um processo de transformação. Ele vai passar por um processo de incorruptibilidade. Nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos, nem todos vão dormir. Ou seja, Jesus pode voltar amanhã. Se Jesus voltar amanhã, nós vamos estar mortos até amanhã? A maioria não, talvez alguém, né? Quem quer morrer de hoje para amanhã? Levanta a mão aí que eu quero ver. Então todos nós vamos estar vivos até amanhã, em nome de Jesus. O que o texto está dizendo aqui? Se nós estando vivos até amanhã, imagina que Jesus volte amanhã, todos nós passaremos pelo processo de transformação. Transformação do que, pastor? Desse corpo corruptível sendo transformado em um corpo incorruptível. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vida. Você está entendendo? Deus vai te transformar tanto. O Espírito de Deus vai te transformar tanto, que ele vai abundar na sua alma, que vai transformar tanto, que ele vai abundar na sua carne, e isso que é corruptível vai passar por um processo de transformação, e o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Você pode levantar a mão e adorar ao Senhor por isso? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, levanta a mão aí, e diga assim, que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já te fez vencedor sobre o pecado, crente. Jesus já te fez vencedor sobre a morte, crente. Aleluia, levanta sua mão e exalte ao nome do Senhor por isso. Portanto, meus amados, diz o apóstolo, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora veja, o homem que nasceu de novo, agora duas pessoas, vem cá de novo, pode ser Áquila ou Nicolas, faz de novo. Deixa eu fazer você entender isso aqui. Um de costa para o outro. Isso. Aqui é o homem, você. Imagina que seja eu. A Bíblia diz que habita nesse ser duas naturezas. São dois corpos com naturezas distintas. Então habita duas naturezas. A natureza espiritual. Amém ou não? Está entendendo? Que natureza é essa? Essa natureza espiritual é para se relacionar com quem? Com o mundo dos espíritos. Não apenas Deus. Não tem pessoas que se relacionam com demônios? É aqui, irmão. É pelo Espírito. Tanto Deus quanto demônios têm acesso aqui. É claro que depende de quem está guardando a casa, né? Quem é que mora na casa? Entende? Compreende? E aqui nós temos a natureza humana, que é a natureza carnal. A Bíblia diz que essas naturezas, elas se confrontam. O espírito, dá licença aqui, Áquila. O espírito, pode ficar aí. O espírito puxa o corpo para cá, ó. Vem, natureza caída, vem. Mas daí a pouco, o corpo está mais forte e o corpo puxa. A natureza caída começa a puxar o espírito para cá, ó. Você está entendendo? Deus está na onde? Está aqui. O pecado está na onde? Você está entendendo, amém ou não? Então, se a sua carnalidade máxima estiver mais forte, o que ela vai te fazer? Te afastar de Deus e te fazer rebelde ao Senhor e cada vez mais pecador. E quanto mais pecador, mais... Porque o pecado faz separação entre vós e o vosso. Agora, se o seu espírito está forte, se o seu espírito tem vida nele, tem saúde nele, o espírito vai te aproximar de quem? E te afastar de quem? Onde entra a ceia, pastor? Alimento do corpo, o que é? Quem comeu arroz e feijão hoje aí, crente? O pessoal está passando fome, Wellington. Vamos fazer cesta básica para esse povo aí. Meu pai, quem comeu hoje arroz e feijão, gente? Pelo amor de Deus. Você comeu arroz e feijão, alimentou o quê? O corpo físico. E são dois. Esse corpo é sombra desse, porque primeiro é o espiritual, para depois o físico. O físico é sombra do espírito. Sabe por que tem muita gente morrendo dentro das igrejas? Porque não se alimenta da mesa. Pastor, eu sou o pecador. Deixa eu perguntar. Levanta a mão para mim. Quem não pecou hoje? Não, pera aqui. Oi? Ah, o Daniel está dormindo. Sério que todo mundo pecou hoje? Vocês são pecadores mesmo, hein? Jesus Cristo. Se quem é pecador não pode fazer parte da mesa, quem é que vai fazer parte da mesa hoje?
A mesa não é mérito seu. A mesa é mérito dele, por graça dado a você, para te restaurar a Deus e te dar saúde no seu espírito. Só um detalhe: a mesa é para batizados, porque só senta à mesa quem passou pela aliança. E qual é a aliança, pastor? A água, o batismo. Porque Deus não senta à mesa com quem não tem aliança com Ele. Deus não compactua com quem não fez aliança com Ele. Mas pastor, eu sou pecador. Por isso mesmo você precisa do pão da vida e do sangue remidor, que purifica o pecador de todos os seus pecados. É o sangue de Jesus que te purifica. A natureza carnal vai te afastar de Deus e vai trazer consequências. João 3,18. A natureza carnal vai dizer que você vai ser condenado se o seu homem espiritual continuar morto. O que é que eu preciso fazer para não continuar morto no espírito? A Áquila, eita, natureza carnal cheia do Espírito Santo. Ó, é assim, ó, controlada pelo Espírito. Para eu ter o meu homem espiritual nascido de novo, eu preciso aceitar ao senhorio de Cristo. Aceitei a Jesus, então não estou mais condenado. Agora aquele que não crê já está condenado, diz o texto. A natureza carnal, Romanos 6,20, vai fazer você ser escravo do pecado. Você vai tentar sair. Eu vou largar o vício, eu vou largar a pornografia, eu vou largar a prostituição, eu vou deixar as drogas, eu vou deixar essa e aquele pecado, e aquele outro pecado, e aquele outro pecado. Deixa eu te dizer, sozinho jamais você vai conseguir, mas existe um Salvador, que se você reconhecer o senhorio dele sobre a sua vida, ele vai te limpar, ele vai te livrar, ele vai te libertar de todo o jugo do pecado, porque Jesus não é um paliativo para o pecado. O sangue de Jesus é a solução para todo pecador. O sangue de Jesus não é um remédio que trata do pecado. O sangue de Jesus é a solução para todo pecador. A natureza carnal faz com que você seja apenas criatura. Agora, quem já nasceu de novo aqui? Quem já nasceu de Jesus assim? Levanta a mão assim, balança assim, eu já nasci de Jesus. Quem já nasceu de Jesus tem uma natureza espiritual, amém ou não? A natureza espiritual te dá novamente comunhão com Deus. Você pode agradecer a Deus por isso? É por meio da sua natureza espiritual que o culto está acontecendo e de repente alguma coisa começa a acontecer. Geralmente aqui, com licença, Áquila. Geralmente aqui, ó, alguma coisa começa a acontecer aqui, ó, nessa região. Já percebeu isso no culto? Pastor, hoje com certeza alguém já percebeu isso. Pastor, tem alguma coisa estranha aqui dentro. Eu não sei dizer o que é. É o Espírito de Deus se movendo dentro de você e dizendo: você é a minha casa, você é a minha morada, você é a minha habitação. E agora eu me interajo com você, querido. Diz os estudiosos que na eternidade havia uma dança chamada peritorese. Essa dança, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conhecia um ao outro, como em uma dança de roda, parecendo uma nuvem de fumaça,
Um entrava, outro saía. Um entrava, outro saía. O salmista diz que Deus me conhece nas minhas entranhas, na profundidade. Pastor, porque você está pregando e parece que você está contando a minha vida. Já passou por isso no culto, já? É porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que discerne pensamento de espírito, juntas de medula, ao verbo encarnado. Ele alcança a sua alma para buscar te ressuscitar e fazer nascer de novo no espírito. E se já nasceu de novo, ele começa a fazer uma dança de roda no seu espírito. O Espírito Santo dentro de você se movendo, e é impossível não percebê-lo, só se você estiver muito indiferente. Agora, essa natureza espiritual, ela gera consequências. Assim como a natureza carnal gera consequências, a natureza espiritual gera consequências. Quer ver? O Léo, você chegou quando em São Paulo? O Alex deu um cutucão nele lá assim, ó. Por que que o Léo teve dificuldade de me ouvir? Hã? Porque ele está... Pastor, por que que eu venho na igreja e não sinto mais nada? E hoje ele está dizendo: vem, Adão, chega mais perto. Onde você está, Adão? Não deixei de vir no nosso lugar de encontro. É você que está deixando de chegar perto. É você que está se escondendo, Adão. É você que está se afastando, Adão. É você que está correndo, Adão. É você que está fugindo, Adão. Mas hoje Deus está te dizendo: vem, Adão! Vem, Adão! Porque a cura que você precisa, eu, teu Deus, tenho. Pastor, eu pequei. Vem, Adão. Pastor, eu transgredi. Vem, Adão. A solução do seu pecado não está em correr de Deus. A solução do seu pecado está em correr para Deus. Amém ou não? Coloca aqui para mim Efésios 1 e 3, por favor. Agora nós vamos na sequência. Agora nós vamos falar da natureza espiritual. As consequências, algumas, tem várias, tá? Mas algumas. Uma delas é essa: quanto mais forte, mais perto de Deus eu estou, mais percebo a sua voz, mais interajo com Ele e Ele comigo. Está entendendo, amém ou não? Efésios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões. Ô irmão, olha aqui, olha aqui. Em Cristo você é abençoado. Está ali, ó, é a Bíblia. Levanta a sua mão e diga: em Cristo eu sou abençoado com todas. Melhora, meu Deus do céu, com todas as sortes e bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é abençoado. Mas como eu interajo dessas bênçãos, pastor? Espírito. Segundo aos Coríntios 5,17. Pastor, e o meu passado? E os meus pecados? Portanto, se alguém, é que tem pessoas que não está. Se alguém está em Cristo, é uma nova.
Deita aqui, Nicolas. Não tinha aceitado Jesus. Estava morto. Aceitou a Jesus. É uma nova criatura. É um nascido de novo. Nasceu para Deus. Uma nova criação. As coisas antigas, eis que tudo. Pastor, e o meu passado? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Diga assim: o meu passado, Deus jogou no mar do esquecimento. E lá tem uma placa: é proibido pecar aqui. Ele te purificou de todos os seus pecados. Em Cristo Jesus, os seus pecados foram perdoados. E eis que tudo se fez novo. Coloca aqui Romanos, aliás, 1 Coríntios 6:17. Olha como é forte isso, querido. O nascido de Deus, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com. Querido, olha como isso é forte. Eu sou Deus, ó. O Nicolas é o homem. O Nicolas nasceu de novo. Agora não é o Nicolas. Agora o Nicolas está em Deus. E Deus está. Irmão, depois que você aceitou a Jesus, o seu espírito jamais peca. Eu já ensinei aqui no processo da salvação. Salvação do espírito, salvação da alma, salvação do corpo. Aquele que aceitou a Jesus jamais peca no espírito. Continua pecando na alma e no corpo, o espírito não. Por quê? Quem é que habita no espírito? Está lá, ó. Deus peca, irmão? Seu espírito, depois que você aceitou a Jesus, jamais peca. Ele pode se esfriar, pecar não. Agora a sua alma precisa passar por um processo de transformação. Por onde vem, pastor? Bíblia. Por isso que muito crente dentro da igreja ainda é carnal, falta a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, levanta ela, fala: Senhor, me dá mais entendimento dessa palavra. Me dá mais fome dessa palavra. Senhor, faça eu ler mais a Bíblia. Faça eu estudar mais a Bíblia. Porque a transformação da alma, irmão, é aqui, ó, é Bíblia. Vós já estáis limpos pelo quê? Pela oração que eu fiz? Vós já estáis limpos pelo jejum que eu fiz? Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Sabe por que você está 30 anos dentro da igreja e continua o mesmo ranzinza? Sabe por que tanto tempo dentro da igreja e não interage com o Espírito Santo? Porque falta Bíblia na sua vida, falta a palavra de Deus na sua vida, falta humilhação no altar do Senhor, pedir renovo de entendimento. Romanos 12:1. Deixem que Deus vos transforme pela renovação do vosso entendimento. Você pode levantar a mão e dizer: Senhor, me transforma. Coloca aqui Romanos 8:37. Pessoal da ceia pode estar vindo, nós já estamos. Romanos 8:37. Olha, aquele que nasceu no Espírito, mas aquele que se une ao Senhor. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais por meio daquele que nos. Pastor, eu não dou conta. Mas quem é que está com você? Oh, meu Deus do céu, veio algum crente para a igreja? Pastor, eu não dou conta, mas quem é que está com você? Diga assim, ó: comigo está o leão da tribo de Judá. Na doença, diga assim: comigo está Jeová Rafá. Na escassez, diga assim: comigo está Jeová Jirê. No choro, diga assim: comigo está Jeová Ra. Com você está Jeová Rafá. Diga: Ele é a minha cura. Diga assim: comigo está Jeová Jirê. Ele é a minha provisão. Diga assim: comigo está Jeová Ra. Ele é o meu pastor. Ele é tudo o que você precisa. Querido, você está passando por isso. Precisa se agarrar mais a Cristo. Precisa se achegar mais a Cristo. Porque em Cristo você é vencedor.
Sabe por que não está vencendo e está tomando tanta bordoada? Porque está sendo conduzido pela carne. Amém ou não? Alguém pode falar aí? Fala, Deus. Coloca aqui 1 Coríntios 2:16. Aquele que nasceu de novo, ele passa por um processo de transformação, além do espírito, na alma. Espírito fala dessa região. Alma fala do seu entendimento, da sua capacidade intelectual. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de... Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, seja liberado sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sonhos e os seus planos, a mente de Cristo, a sabedoria do céu, o entendimento do alto, renovo de entendimento e transformação na sua alma. Eu declaro vidas sendo transformadas e liberadas na alma nesse momento, em nome do Senhor Jesus, aquele que nos deu a mente dele mesmo. Amém ou não? Romanos 8:17. Eu estou te passando informações, querido, do que o homem espiritual te dá acesso. Porque a cura do seu espírito é pelo sangue de Jesus. A cura do seu corpo é compreender a mensagem da palavra, é crer nessa mensagem e vivê-la. Se somos filhos, então somos herdeiros. Quem é filho de Deus aqui? Olha o que o texto está dizendo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Tudo que há no mundo é de quem e para quem? Vou perguntar de novo. Tudo que há no mundo, nós lemos o texto aqui, é de quem e para quem? É de Deus e para o Cristo. O texto diz que é tudo herança sua. Pastor, por que eu não vivo essa herança? Eu vou pular alguns textos aqui. Por que eu não estou acessando essas bênçãos? Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem acessar as bênçãos de Deus. Ó, preste atenção. Não é porque você não é filho. Não é porque você não ama a Deus. Não é porque você não ora. Não é porque você não jejua. Não é. Coloca aqui Gálatas. Porque muitas pessoas dentro da igreja não acessam as bênçãos de Deus. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia. E quem sabe isso vai te motivar a aprender mais da palavra. Quem sabe é uma chave que vai virar para você se dispor estudar mais a Bíblia. Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 7. Nós vamos ler. Aqui vai estar a explicação porque muitas pessoas dentro da igreja não acessam as bênçãos de Deus. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Escravo tem direito a alguma coisa do seu senhor? Herdeiro tem. Sim. Ó, o que ele está dizendo aqui? O herdeiro tem direito. Mas enquanto ele é menino, enquanto ele não amadurece, enquanto ele não cresce, ele é igual a um escravo. E não vai poder acessar a herança. Por quê? Não tem maturidade. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, tudo é do herdeiro. Vai o 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho,
ao coração de vocês, e ele clama. Pode sentar, Áquila. Fica aqui, Nicolas. Deus, o pecador. O texto diz que o Espírito de Deus habita dentro daqueles que aceitaram a Jesus. E o Espírito de Deus que habita dentro de você está dizendo assim, ó: Abba, Pai. Abba, Pai. A sua carnalidade está dizendo assim: vem, pecado. Vem, pecado. O Espírito dentro de você está dizendo: Abba, Pai. Abba, Pai. A carnalidade está dizendo: vem, pecado. Quero pecado. E Deus está te convidando ao crescimento. Deus está te convidando ao crescimento. E quanto mais você chega, mais você ouve o Espírito dizendo: Abba. E você se aproxima, está crescendo. Abba, 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 se aproxima, está crescendo. Então é maior, é possuidor de toda a herança do eterno. Quer receber cura sobre o seu corpo? Chega perto do Abba. Quer receber cura na sua casa? Chega perto do Abba. Se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus. Porque o Espírito testifica com seu Espírito, dizendo que você é filho de Deus. E a mesa é para te chamar de volta. A mesa é o Pai dizendo: filho, você vem e deixa o seu pecado. O pão, você pega ele e confessa o seu pecado. Olha como está escrito: examine-se, pois, o homem a si. Irmão, não é julgar, é examinar. Ver onde pecou. E olha como diz o texto: examina, pois, o homem a si. E depois faz o quê? Deixa de comer? Tem uma mentira dentro da igreja. Eu pequei esse mês, pastor, não vou tomar a ceia. Vai se afundar em mais pecado, porque a sua cura está aqui. A sua cura está no corpo e no sangue de Jesus. Sabe quando você vai ser curado desse pecado? É quando você confessa. Está escrito: aquele que confessa e deixa. Deixa na onde, pastor? Você deixa para ele o seu pecado e pega dele o corpo sem pecado que te sara.